Nossa história começa mostrando a Torre de Babylon. Uma notícia mostrando uma mulher fala que a guilda do Dragão Negro iniciaram uma raid no 40º andar da torre. Mas de novo eles falharam. Parece que já aconteceu isso algumas vezes. Um repórter mostra quem foi o responsável por acabar com o sonho de toda uma guilda. Segundo ele, o protagonista desse dia e o caçador Rank 1. O repórter, chamando ele de Imperador das Chamas, pergunta como é que ele tá se sentindo depois de ter quebrado um novo recorde. Ele diz também que depois da aparição da torre, ele foi a primeira pessoa a conseguir derrotar um boss sozinho. Então o tal Imperador das Chamas rouba o microfone do repórter e reclama muito do nome que eles estão dando pra ele. Em outro lugar, uma pessoa assiste essa reportagem pelo notebook e meio triste fala: que inveja. Pessoas comentam nessa notícia coisas como se ele não poderia ser mais educado, e outros defendem ele falando que ele já é um caçador lendário, então ele não precisa de uma grande personalidade. E a pessoa que tinha acabado de falar que tava com inveja comenta que queria ser igual ele. Também começa uma discussão entre duas pessoas no chat, mostrando o Imperador das Chamas em cima de um monte de monstros. O protagonista, o personagem que tava com inveja, fala que queria ser igual ele. Então o repórter fala algo que chama atenção ao nosso protagonista. Ele fala que tem várias pessoas que se inscreveram pra ser caçadores por conta dele. Ele fala dele ter despertado com 20 anos e ter derrotado um boss em um mês que não tinha sido derrotado há 10 anos. E também fala que ele é um caçador lendário. Então ele pergunta pro caçador qual que é o segredo dele. O protagonista realmente fica muito curioso com isso, quase quebra o notebook pra ouvir. E então ele só diz que aqueles que são destinados a terem sucesso vão ter sucesso. Então ele fala: mesmo que vocês sejam bem-sucedidos, não venham procurar problemas comigo, senão vocês vão. Logo depois disso ele vai embora e todos começam a tirar fotos dele. O protagonista olhando isso ficou muito irritado e disse que parecia que ele tava até o menosprezando e não o repórter. O protagonista olhando pra várias reportagens coladas na parede, fica pedindo várias vezes pra ser igual ao Imperador das Chamas. Ele disse que não ia ter que morar num apartamento minúsculo, não seria tratado como um caçador rank F. E de novo ele enlouquece querendo ser o Imperador das Chamas. Ele tá muito alto, tá cheio de inveja. Enquanto alguma coisa brilha nas costas dele em dourado, ele ainda se pergunta quão legal seria se ele tivesse as habilidades do Imperador das Chamas. Então o brilho se intensifica muito mais, chamando a atenção dele. Ele diz que já viu isso várias vezes em vários vídeos. Uma carta de habilidade. Nome da habilidade: um ataque de inveja sem precedentes. A torre está impressionada com a sua inveja e te deu uma carta. Uma nova notificação chega: a torre louva suas conquistas. Então ele percebe que o despertar dele é completamente diferente dos outros. Mas ele para de pensar muito e simplesmente pega a carta, pensando que ele sempre quis isso. Habilidade: quero me tornar como você. Rank S+. Efeito: automaticamente ativa quando for morto por um inimigo. Você copia uma das habilidades do inimigo que te matou e a assume para si. Não dá para copiar duas vezes o mesmo oponente. A habilidade copiada é selecionada aleatoriamente. Porém, você vai morrer. E ele pensa ingenuamente: é uma habilidade ainda melhor que Rank S. Então o sistema cria a habilidade. Depois que o prota lê a habilidade, ele fica triste, porque ele sabe que se ele usar essa carta, ele vai morrer. Ele grita tão alto que todos os prédios em volta ouvem. Então, mudando um pouquinho de cena, nós temos como tudo começou. A torre apareceu de repente no mundo. O narrador também diz que aqueles que não tinham nada a perder foram os primeiros a entrar na torre. Todos os andares cheios de monstros e habilidades apareciam para cada caçador que a torre mesmo escolhia. As pessoas que ouviram se juntaram à torre e o protagonista uma vez viu o imperador lutando nos campos de caça. Então o prota pede pro gerente da loja para eles poderem assistir outra coisa. O gerente responde que agora que tava ficando bom, ele quer que mude. Ele pergunta pro prota se ele não gosta do Imperador das Chamas. E de fundo conseguimos ouvir de novo a pessoa que tava falando, dizendo que apesar do caçador ainda ser o rank 1, ele não mudou nada. E diz que é bom ver alguém corajoso de verdade. E o prota responde ao gerente que não é isso. Não é que ele não gosta dele. E de novo conseguimos ouvir de fundo a televisão falando que esse tipo de herói é o que a humanidade precisa agora. E o prota volta a falar: tem gente com a vida muito boa, e por que a vida dele é uma merda? Então o gerente pensa: que preguiçoso chato. E o prota ainda continua na conversa, fala: me escuta aqui, ontem eu recebi uma habilidade de rank S+, mas que tipo de habilidade de merda te mata quando você usa ela? Eu nem reportei isso ainda pra sociedade de caçadores, porque eu tenho vergonha de contar pra qualquer um que a minha habilidade é um lixo. E o gerente irritado só fala pra ele vomitar lá fora. Então aparece um rank do sistema com os caçadores: top 1, Imperador das Chamas; top 2, Bruxa Dragão Negro; e top 3, Viper. O protagonista, com muita dor de cabeça, se escora numa parede e ouve um grito. Assustado, ele olha pra onde veio o grito e vê o Imperador das Chamas com a mulher. O Imperador das Chamas tá empurrando ela pra parede e ela tá implorando pra ele sair. Então o Imperador fala que ela é muito boa em se parecer vítima, já que na verdade ele que é a vítima, segundo as próprias palavras dele. Então ele fala pra Santa que ele envenenou a sua bebida, ácido de estômago de basilisco, o mesmo que ela planejava usar nele. Então ele fala: se não fosse a habilidade dele, alguma coisa poderia ter dado muito errado. E ele quebra o frasco. E ela diz que ele tava entendendo tudo errado, porque ela só queria sair com ele numa raid, como um companheiro de equipe. Então ele responde que foi o que ele pensou também, mas ele tava errado.
E ela pede pra eles resolver isso no diálogo, porque é só um mal entendido. Então o protagonista se pergunta mentalmente se eles não estavam namorando, se era tudo verdade ou se era tudo mentira. Que tipo de casal tem uma conversa como essa? Então o Imperador das Chamas pega ela pelo pescoço e fala que conversar seria bom pra ele. Só que ele vai decidir as regras da conversa. E o prota pensa que é uma briga de quem quer matar e uma briga de quem não quer ser morto. O Imperador das Chamas, olhando pra Santa, fala que ele vai fazer as perguntas e ela vai balançar a cabeça pra responder. E ele fala que tem a habilidade de detectar mentiras, então não é pra ela ousar mentir. E ele fala que se ela for honesta durante a conversa, ele pode passar um antídoto. E a primeira pergunta dele é quem pediu pra matar ele. E o legal é que ele falou que era só pra balançar a cabeça pra responder, né? Como que ela vai responder balançando a cabeça? Então ele pergunta, foi a bruxa do dragão negro? Ela fica cabisbaixa e balança a cabeça lentamente. E ele responde que foi o que ele pensou. E o prota continua pensando, esse tipo de pessoa é o herói que a humanidade precisa agora? E o Imperador das Chamas queima ela até a... E de novo o prota olha pra ele e pensa, um herói? Esse cara é um assassino. E sai correndo. Enquanto ele tava fugindo, ele tropeça em alguns vidros que estavam no chão, fazendo barulho e alertando o Imperador das Chamas, que logo vê ele. Então o Imperador olha pra ele e fala que achava que tinha se livrado de todos os ratos das redondezas, mas parece que ainda tinha sobrado um. E o prota ainda correndo, pensa que esse é o real olhar de um assassino. Ele se pergunta se a Santa foi o primeiro homicídio dele e quantas pessoas ele matou. Uma dúzia, uma centena ou mais do que 1000? Então ele tropeça e cai. Olhando pra trás, ele vê o Imperador das Chamas se aproximando. E ele percebe por que ele caiu. O Imperador das Chamas tinha cortado a perna dele com a lança de chamas. Então o prota começa a implorar pela vida e fala que ele não deveria ter corrido, ele só queria ficar vivo. E o Imperador das Chamas pergunta se ele viu aquilo, ele matando a Santa. E o prota apavorado fala que não viu nada. O Imperador das Chamas rindo, abaixa e pergunta o que ele não viu. E ele diz, além de você me chamar de Imperador das Chamas, você ainda esteve na hora certa, no lugar certo e não viu nada. Nossa, foi bem conveniente. E agarra ele pelo pescoço e diz que se ele fosse um pouco mais idiota, ele acreditaria nele. Então o prota começa a gritar rapidamente e não vai contar pra ninguém, que por favor ele deixasse ele vivo. E o Imperador das Chamas fala, se você não quiser acabar com uma Santa, me responda direito. Quem te enviou? A Dragão Negro? Então ele diz, a habilidade de detecção de mentira. E o Imperador fica confuso. E ele diz que ouviu ele falar sobre essa habilidade, que podia usar nele, que ele não é nada. Então o Imperador olha pra ele com a cara fria. Isso foi mentira, não? E ele respondeu, então sem nenhuma certeza você a matou? Só porque ela era um pouco suspeita? E o Imperador das Chamas fala. E o Imperador das Chamas, muito irritado, fala que ele não pode falar desse jeito com ele. E continua falando que a Santa tentou matar ele. Se ele não tivesse matado ela agora, ele teria sido envenenado amanhã. E o prota pergunta como que ele soube disso. E o Imperador das Chamas fala que ele tem seus contatos. E o Imperador das Chamas acaricia na cabeça dele e fala que, como ele falou do detector de mentiras, ele realmente deve ser inocente. O prota, já desesperado, agradece por ele acreditar nele. Mas mesmo assim, o Imperador das Chamas começa a aquecer a sua mão e fala que ele já viu coisas demais. Por isso ele teria que morrer. E ele disse que o nome dele, na verdade, é Wo-Song-Wa e diz adeus. Então antes da morte, o prota começa a alucinar. Ele ouve vozes na sua cabeça. Alguém fala que ele deve se dar bem no confucionismo, já que o nome dele é Gong Ja. Ele responde que sim pro diretor, enquanto ele era uma criança. E ele pensa que não queria morrer assim, mas aparece uma janela no sistema, falando, você morreu. E assim começa a sua negação. Por que eu tive que morrer assim? Porque eu tive que viver assim. Logo aparece uma nova janela na sua frente. As condições para o ativamento da sua habilidade foram concluídas por sua morte. Copiar a habilidade aleatória do caçador Wo-Song-Wa, criando carta de habilidade. O proto deitado no chão pergunta mentalmente, dourada? E o sistema responde, por favor, escolha uma carta de habilidade. Então o proto estende a mão para dourada e pensa se ele tivesse apenas mais uma chance. E segura a carta dourada com todas as suas forças. Então o sistema conclui, seleção completa, copiando a habilidade. E o prota acorda. Notícias de Babylon, reportando ao vivo. A guilda do Dragão Negro começou uma raid no 40º andar da torre. Eles não tinham falado que dessa vez eles iriam mostrar do que uma das melhores guildas do país eram capazes? Infelizmente voltaram de mãos vazias mais uma vez. Então o prota acorda assustado. O quê? E de novo do computador dele sai a mesma voz. O Imperador das Chamas derrotou o boss sozinho novamente. E o prota se pergunta o que tá acontecendo. Quando que foi que ele voltou pra casa? As mesmas notícias, os mesmos comentários estavam passando de novo. Tudo tava exatamente igual como ontem. Então ele lembra, há um momento atrás ele tinha morrido. Ele coletou uma habilidade, ele coletou uma carta de habilidade. Então ele chama o sistema e aparece 2 cartas de habilidade. Quero me tornar como você de rank S+. Uma é a pior habilidade do século. Então ele olha pra outra e percebe que essa é a habilidade do Imperador das Chamas, Relógio do Retorno, rank X, ativado automaticamente no momento de sua morte. Você voltará 24 horas no tempo no momento da sua morte. Suas memórias e experiências são preservadas durante a experiência de retorno. Porém, existe uma penalidade equivalente no seu rank de habilidade copiada de Sun Yu-Song-Wa. Então ele lê, eu automaticamente voltarei para o dia anterior à minha morte? Ele olhando para todo aquele mural de notícias sobre o
imperador, ele pensa, e minhas memórias e experiências são mantidas. Foi por isso que ele sabia sobre a santa, foi por isso que ele matou a santa, e até mesmo eu que era inocente. E de novo o repórter faz a mesma pergunta do outro dia. Então, para acabar a entrevista, posso te pedir para falar uma última coisa pro público em casa? No fim das contas, aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançá-lo, mas mesmo que sejam bem-sucedidos, não venham procurar problemas comigo, ou vocês morrerão. E o prota se pergunta, morrer? Vejamos quem vai morrer dessa vez. Ele ouviu fogo perto da casa dele, parece que tava tendo uma queimada. O prota sai com uma faca na sua mão, todos estavam indo apagar o fogo, enquanto o prota sai com uma faca na mão. E ele pensa que essa cidade é diferente do mundo exterior. Essa é uma cidade feita para caçadores. É o primeiro andar da torre. O prota correndo até o fogo, se pergunta que horas são, e ele vê que são 6h37 da tarde. E ele lembra que já é quase a mesma hora que ele se embebedou no outro dia. E ele pensa que o fogo foi criado pelo próprio Imperador das Chamas para disfarçar seu homicídio. Rapidamente alguns caçadores falam para usar a habilidade de água para apagar o fogo. Todos estavam começando a se coordenar para conseguir apagar o fogo. Então a guilda Dragão Negro chega. Mestra da guilda Dragão Negro, Bruxa Negra, rank 2. Uma mulher de cabelo verde fala que a área está segura, mas pode haver sobreviventes lá dentro. E fala que vai enviar um esquadrão de resgate lá pra dentro. Essa é a caçadora rank 5 e mestre da guilda dos healers, rank 10, líder da corporação de vigilantes da cidade. Ela fala que isso não é um grande problema, já que esse lugar é muito isolado, então provavelmente ninguém vai estar ali. No meio de todo o tumulto, o prota vê o fogo e fala que os moradores já estão muito acostumados com esse tipo de situação. Então o prota ouve uma conversa entre o top 5 e o top 10 melhores ranqueados, perguntando onde que tava a santa. Logo a paladina responde que provavelmente ela foi pro encontro com o imperador. E a rank 5, a healer, diz que não gosta dele e que algo dele faz ela não gostar dele. E logo depois chega o imperador, perguntando quem foi que brincou com fogo sem a permissão dele. O prota com muita raiva pensa que ele chegou. A paladina agradece por ele ter chegado e todos começam a tirar fotos dele. E a paladina pergunta se ele pode ajudar ela, já que os prédios entraram em chamas. E ele pergunta o que ele ganha com isso. O prota segurando sua faca com toda a força, pensa que esse psicopata ainda pensa em pedir uma recompensa, mesmo ele mesmo tendo iniciado o fogo. E a paladina diz que ele cai nas graças do povo por ser rank 1, que salvou o dia. E ele fala se ela acha mesmo que ele se importa com isso. E o público fala que ninguém se importa com a personalidade dele, porque ele é um caçador lendário. Então o imperador vira as costas e fala que se recusa a fazer trabalho por caridade. Então o prota com uma expressão séria olha pro imperador e pensa. Todo mundo pensa que o Imperador das Chamas é um herói um pouco excêntrico e que ele é o único que sabe a real natureza dele. Então ele pensa que precisa matá-lo. Enquanto ele vai na direção do imperador, um figurante pergunta pra onde que ele tá indo e fala que é perigoso se aproximar. O prota dá um tapa na mão dele e sai correndo. E o prota pensa que pela humanidade e pela honra dos caçadores, ele puxa sua faca. Os caçadores deveriam ser pessoas que caçam monstros, independente do método. A mesma pessoa grita, senhor, tome cuidado. O prota coloca sua faca pra trás e continua correndo. E fala que esse monstro tem que ser exterminado. E corre em direção ao fogo. E alguém grita que ele tá indo pro fogo. O prota se joga e queima, gritando que tá sentindo muita dor e tá muito quente. E ele pensa que esse é o único jeito de matar esse monstro. O sistema anuncia, você morreu. Você retornará 24 horas no tempo. Notícias de Babylon, reportando ao vivo. A guilda do Dragão Negro começou uma raid no 40º andar da torre. Então o prota olha pro sistema e pensa, ótimo, a habilidade está funcionando. O sistema mostra pra ele que ele é atualmente um caçador de rank F e que ele não tem nenhuma penalidade pelo uso da habilidade. E o prota percebe que ele não recebe nenhuma penalidade por ser um rank F. Então o prota começa a pensar, ele sabe que agora ele não consegue matar o Imperador das Chamas. E mesmo que ele mate, ele só vai voltar 24 horas no tempo. Então a única forma dele matar ele é voltando pro dia em que ele despertou. Então ele viu a reportagem do Imperador conversando e dizendo a data que ele despertou. Foi no verão em que eu tinha 21 anos. Então já passaram 11 anos. E ela fala que ele deve ter uma ótima memória pra se lembrar disso depois de tanto tempo. E ele fala que não é isso, é que o dia que ele despertou era o aniversário dele, então ele ainda se lembra. O prota pegando sua faca pensa, 11 anos atrás, no dia 7 de julho, se eu calcular até hoje, são 4.050 dias no total. Depois de morrer 4.050 vezes, ele segura sua faca com mais força. Poderei voltar antes do dia que ele despertou. Então ele acorda de novo. Você retornou 24 horas no tempo. Ótimo, agora só faltam 4.049 dias. Ele levanta sua faca de novo. Você morreu. Você retornou 24 horas no tempo. Você morreu. Não tem penalidade pelo seu uso de habilidade. Você morreu. 2.020 dias. Você morreu. 543 dias. Você morreu. Finalmente, o último dia. Quando ele finalmente chega no dia, ele deita mais relaxado. Ele olha pra parede limpa, sem nenhuma das notícias que ele tinha no último quarto. E ele pensa que ele voltou pra época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado. E ele lembra que ele morreu 30 vezes a mais do que o plano original, que eram 4.050 vezes. Isso inclui o tempo que ele levou pra se matar. Bem, como tirando umas folgas aqui e ali, voltei todo esse tempo pra provar que a lenda daquele demônio não é eterna. Está na hora de encontrar minha primeira caça. 11 horas da manhã. O Imperador das Chamas acorda com o despertador.
Para ele formular o plano perfeito, ele fez esse dia 10 vezes. Então no total ele ficou 240 horas formulando um plano. Então todos os dias, sem falhas, ele acorda 9 da manhã no dormitório dos Rank F. O imperador lá atrás reclama que a vida dele é uma merda e que é hora de trabalhar. Às 3 da tarde, ele pega slimes no segundo andar. O imperador reclama que é um saco pegar slimes o dia inteiro. E muito irritado, ele grita quando que ele vai poder viver como Moçano da Espada. E o Prota pensa que a versão dele de 21 anos de idade é só um caçador Rank F comum desejando uma carta dourada. Então o imperador muito puto grita se ele não podia simplesmente só ganhar na loteria, ou pelo menos ganhar uma habilidade Rank S. Então o Prota pensa que normalmente o desejo dele tornaria realidade daqui uma semana. Então o slime pula em cima do Prota. O Prota facilmente corta ele no meio. E o Prota pensa que esse futuro nunca vai acontecer pra caras como ele. Ele se suja completamente com o slime. E às 5h31 da tarde, ele vai pro 6º andar, seguindo o imperador. Um lugar onde ele vai ficar 36 minutos sozinho. Então o Prota chega nele, todo sujo de slime, pedindo ajuda. Falando que foi atacado pelos lobos e queria uma poção. Então o imperador olha pra ele e pergunta se ele já acabou com o monstro desse lugar. O imperador puto fala que ele não tem mais por que caçar ali, já que o Prota já caçou tudo que tinha pra caçar. E o Prota novamente pede uma poção. O imperador obviamente recusa, falando que nem vai conseguir a meta diária, ainda que é uma poção. E ele pergunta quanto que ele vai dar pra ele. Ixi, lá ele. O Prota pergunta como assim. Ele fala que a caça dele foi arruinada, então por que ele teria que dar uma poção pra um completo estranho? Então ele pede dinheiro por isso. Então o Prota fala que a poção é vendida por 20 de ouro e que ele iria dar os 20 de ouro pra ele. O imperador rapidamente tira a poção e fala que ele não tá entendendo a situação. Ele não quer 20 de ouro. Ele fala que ele tá na porta da morte. Pagar só 20 de ouro pela vida é muito pouco. Então o Prota fala se ele quer 40 de ouro. Então o imperador pega do bolso dele o dinheiro e se pergunta o que será que ele tem ali. E ele vê que ele só tem 60 de ouro e pergunta por que caralho ele é tão pobre. O Prota assustado fala que é as únicas reservas dele. O imperador coloca a mão na cabeça dele e fala pra ele não se preocupar, que ele vai gastar as reservas dele muito bem. Então o Prota estica a mão e pergunta se ele vai dar a poção. O imperador fala que pensou um pouco sobre isso, mas não vai deixar ele ir atrás de vingança depois. Ele precisa viver uma vida sem preocupações. Então ele puxa sua lança e pergunta por que ele não morre logo. Então o Prota abaixa e dá um chute com tudo no ovo dele. Cê é louco, isso doeu até em mim. O Prota puxa sua faca e corta o seu pescoço. Então o Prota grita. E pra prevenir a chance de 1 em 1 milhão de ele despertar e ameaçar a vida dele, ele vai certificar de acabar com ele. Então ele finca a faca na cabeça dele, mesmo depois de ter cortado o pescoço. Depois ele matou o imperador, ele falou que tem algo que incomodou ele. O porquê que ele falou o nome dele naquele momento. E ele fala que finalmente, depois de 4.090 dias, ele percebeu que mesmo que ele era um assassino, ele queria parecer um cavalheiro. Ele queria parecer um cavalheiro num duelo sagrado. Ele pergunta como que ele ousa parecer justo depois de matar tanta gente inocente. Olhando pra trás, ele vê vários lobos vermelhos e fala que se eles querem comer, eles podem ir. Então sem olhar pra trás, ele vai embora. Então ele cava um buraco, coloca sua mochila e todos os seus itens, coloca uma roupa nova e vai embora. Rapaziada, esse vídeo vai ter uma meta de só 100 likes. Então quando chegar nessa meta de 100 likes, eu trago a parte 2 desse vídeo. Isso muito você ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e é nóis.